gente começou aquele dia lá, o estudo, como eu falei para vocês, né, eu estava na dúvida se a gente devia começar ou se primeiro eu devia escrever tudo, estruturar, montar uma apostila ou algo já ordenado, mas depois eu vi que não era mesmo, era para a gente ir andando. E a ideia da gente fazer na segunda-feira e depois quarta era continuar de onde a gente parou. A gente não chegou nem em Abraão, para depois falar de outros aspectos de paternidade, para depois chegar em Jesus e entender por que Jesus tinha autoridade para remir. Mas aí por duas coisas que aconteceram essa semana, eu entendi que a gente tinha que pular, ou seja, a gente não está seguindo uma ordem cronológica do que seria o ensino correto se você pegasse uma turma, por exemplo, para ensinar esse assunto. Mas com a gente vai fazer na medida em que eu for escrevendo ou de situações específicas que Deus pontuar que é para a gente falar. Na terça-feira a gente estava aqui, então tem coisas que às vezes eu vejo ou eu ouço e que na hora são coisas casuais, mas que Deus usa como semente numa outra situação para usar elas e falar, esse é um assunto a ser tratado. Abre a Bíblia em 1 Reis, capítulo 16. Versículo 29. 16, 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que antes foram antes dele. E sucedeu que, como se fosse coisa pouca, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Atibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se curvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Amém? Tudo que eu vou falar aqui hoje com vocês, gente, só de eu começar a ler esse texto, eu me lembro de vários textos que existem na Bíblia que poderiam enriquecer muito mais esse estudo. Sobre a lei para os reis que Deus entregou para Moisés, sobre reis não se casarem com mulheres, com muitas mulheres, com mulheres de outros povos, sobre Salomão ter sido o primeiro, logo depois de Davi, a trazer mulheres de fora, e aí... Mas, enfim, se eu fosse esperar ter tudo isso pronto e tudo isso muito bem estruturado, a gente não ia fazer isso e a gente teria que falar sobre isso hoje. E por isso que eu até antecipei isso de segunda-feira. Na terça-feira, Deus começou a falar comigo sobre Jezabel. Quando eu era pequeno, quando alguém falava de Jezabel na igreja, estava querendo dizer brinco, pintura na cara, roupa bonita. Jezabel era a mulher que se vestia vaidosa. A vaidade tinha a ver com Jezabel. Jezabel não tem a ver com isso. E principalmente, Jezabel não tem a ver com uma mulher ser Jezabel. Ela é Jezabel. Não, Jezabel é um espírito. É um espírito de governo, é um espírito de domínio, é um espírito de influência. Então, quando a gente fala, por exemplo, se alguém aqui no fim disso se identificar com algo do que eu vou falar, entenda que não é que você está possuída pelo demônio, não é isso. Quando Jesus apontou o dedo para Pedro e falou, arreda-te de mim, Satanás, pois você não cogita as coisas do espírito, mas as coisas da carne, ele não estava dizendo que Pedro estava possuído pelo diabo. O que ele estava falando naquela hora? A mesma coisa que ele falou para os dois discípulos, quando Tiago e João, se eu não me engano, queriam mandar fogo em cima de Samaria, uma cidade samaritana que não recebeu Jesus. Ele fala assim, vocês não sabem a que espírito vocês pertencem? Se ele fala isso, ele está dizendo que eu posso, em alguns momentos, estar debaixo da influência de um outro espírito que não o dele. Ele não estava dizendo que Tiago e João não eram dele. Ele estava dizendo, nesses momentos, vocês estão se comportando como alguém que anda debaixo de um outro espírito. Então, o espírito de Jezabel, que inclusive em Apocalipse fala sobre isso, fala de uma das igrejas que tolera Jezabel, não é uma pessoa que é Jezabel e que ela tem isso nela e que ela tem que morrer, não. É um espírito de governo, assim como a rebelião é outro espírito. E você pode estar debaixo disso.
espírito de rebelião. Então essa é a primeira coisa. Acabe, a Bíblia quando fala que ele fez pior do que todos, a única coisa que ele fez na história que conta aqui, a ponto que a gente for ler o texto, falar, por que a Bíblia fala que se não fosse pouco o que ele já fez, ele fez pior que todos os outros. O que ele fez além dos outros? Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Quem era Jezabel? Existe uma nação, quando a Bíblia fala daquela mulher lá em Jesus, lá na época de Cristo, aquela mulher Ciro-Fenícia. A Fenícia, que a gente conhece como um dos reinos que a gente estuda em história, ela era, naquela época, e a Bíblia não está chamando de Fenícia, mas ela era um território ao lado do território do povo de Deus. Era um dos povos que viviam em volta. Sidom era uma cidade muito grande naquela época, que era uma das cidades desse território. Essa mulher vinha de lá. E ela era filha de Et-Baal, que era o pai dela. E ele se casa com essa mulher. Essa mulher, esse povo, se você ler antes de Acabe, esse povo, o povo de Deus, ele já adorava Baal. O que era Baal? A palavra Baal significa Senhor. Baal era um deus que toda vez que o povo de Deus, ou todos os povos, se afastavam da presença de Deus, eles serviam a Baal. Baal simboliza todo Deus que me serve em troca de sacrifícios. É o Deus de provisão, é o Deus das colheitas, ele é o sol para aquele povo. Então, quando você fala dos deuses egípcios, da colheita, tudo, eles também eram chamados de Baal. Por quê? Porque era um Deus que era responsável por prover coisas. Então, o povo de Deus se afastava da presença de Deus, estava adorando Baal. E tudo junto. E eles não achavam que estavam distantes de Deus. Tanto estava tudo misturado. Por isso que Elias, quando ele grita com o povo, ele fala, escolham, vocês vão servir a Baal ou a Deus. Se ele está falando para escolher, é porque eles estavam fazendo as duas coisas juntas. Então, Baal ele se infiltra no meio de maneira muito fácil. E quando a gente vê, a gente está oferecendo sacrifícios a Deus, mas está oferecendo a Baal, na verdade. Só que além de Baal, essa mulher traz Astarote. E ela cria um templo para Astarote. Astarote, mais para frente, é o que para os gregos é Afrodite, que é a deusa da sedução. Ela traz isso para dentro do lugar, para dentro do povo de Deus. E cria rituais para aquilo. Cria sacrifícios. Cria uma turma de profetas, 450 profetas, que oferecem os sacrifícios, que mantêm a adoração a Astarote. O que é Astarote? Ela é a deusa da sedução. E Jezabel, o que Jezabel faz? Ela é sensual? Eu acredito que era. Eu acredito que ela era muito bonita até. Para esse homem ter saído daqui, desobedecido a Deus, ido buscar uma mulher em outro lugar, trazida, ela não era feia. Para esse homem ceder para essa mulher e permitir que ela fizesse tudo o que ele era, ela não era feia. Ela devia, na verdade, ter dado uma chave nesse homem e pego ele. E por isso ele cedia. Esse homem respeitava Elias. Você vê que quando ele vai falar com Elias, ele tem um certo respeito por Elias. Por quê? Porque ele conhece a história dos pais dele. E que Elias era um profeta. Essa mulher não tinha um pingo de respeito por Elias. Para ela, Elias era um qualquer. Então, ela é quem ameaça matar Elias, quando Elias profetiza seca, não Acabe. Essa mulher, ela traz, o espírito de Jezabel, ela traz governo sobre ela. É difícil, às vezes, a gente entender, porque a gente ouve tanto falar sobre isso. Mulher governar, homem governar. E Deus nos falou de uma forma tão simples essa semana sobre o governo do homem e não da mulher. Primeiro que ele falou assim, por que que é? Porque é. Desde o Éden eu disse, o homem governa, a mulher ajuda. Por obediência já está dito, ponto. Segundo motivo, Eva pecou. Eva foi enganada, a Bíblia diz. Adão não foi enganado. Adão deu ouvidos a Eva. Então, Eva, agora você vai ser, o homem vai dar sobre você. Foi uma das coisas. Segundo motivo. E terceiro e principal, tudo que Deus instituiu na terra, todas as coisas, os ministérios, a igreja, tudo o que Deus instituiu é uma manifestação do que Ele estabeleceu no céu. Através de nós,
Deus manifesta na terra o que acontece no céu. Por isso que seja feito na terra como no céu. E por isso que Jesus ora para que seja feito. Isso quer dizer que não é certeza que vai ser. Ele pede para que seja. Por quê? Porque depende de nós que seja feito. Então nós somos responsáveis por manifestar o que acontece no céu. O governo colocado pelo homem, colocado por Deus sobre o homem, e a mulher como submissa e ajudadora, tem princípio. É como se Deus falasse, gente, isso não é simplesmente porque é bom ou ruim, ou porque vocês gostam ou não. É porque quando vocês fazem isso, vocês estão manifestando no natural o que eu estabeleci no espiritual. Eu estabeleci no espiritual um Cristo e uma igreja. E é o que ele fala, por favor, manifestem na carne isso através de vocês. Porque quando vocês manifestam na carne, vocês manifestam a minha glória para que os homens vejam. Então a tentativa de Satanás de tirar esse domínio, esse governo, não é simplesmente porque isso desestrutura uma casa. É porque assim ele bloqueia a manifestação do céu na terra. Ele quebra a manifestação. Quando ele quebra a paternidade, ele quebra a manifestação de pai e filho. Vocês conseguem entender? Que a principal vontade de Satanás é não permitir que o que está no céu seja manifesto na terra. Quando aquilo que já tinha, quando o anjo vem trazer a mensagem para Daniel, e ele consegue, Daniel começa a jejuar, começa a orar e jejuar. Quando o anjo chega, ele fala o quê? Desde o primeiro dia que você pediu, já tinha sido liberado no céu. No céu foi estabelecido. E uma potestade, fala que o príncipe da Pérsia, estava impedindo que chegasse. Por quê? Porque ele não queria que se manifestasse na terra o que no céu já tinha sido estabelecido, desde o primeiro dia. Por que nós temos que manifestar justiça na terra? Porque nós temos que manifestar o que já foi estabelecido no céu. Essa quebra, o que Astarote faz? O que é Astarote? É uma deusa tomando o lugar de um Deus. É a inversão. Satanás não põe isso simplesmente para que você adore, para que ele comece a quebrar todos os princípios sobre o qual a terra vai se mover, porque a terra se move, o que for ligado na terra, seja ligado no céu. Por que isso? Porque no céu já está pronto. Quando eu ligo aqui, quando aqui eu manifesto da forma correta, lá já está pronto para se ligar aqui. Ou seja, a cura já está liberada no céu. Depende da minha fé e de eu me mover aqui, para trazer de lá para cá. Assim como a rebelião e outras várias coisas que a gente poderia falar, o espírito de Jezabel, nesse caso, ele tenta quebrar um princípio que Deus estabeleceu, que a gente manifeste aqui o que ele determinou lá. E através dessa manifestação ele consiga fluir e liberar tudo que ele falou. Simples assim. Como Eva caiu? Deixando de ouvir o seu marido para ouvir algo que ela tinha desejo. O que ela tinha desejo? A árvore era agradável para dar conhecimento. Ela precisava de conhecimento? Não, o marido dela tinha. Mas ela queria ter. Era problema ela querer ter? Não. O problema é que ela é tentada a não depender mais dele. Isso tem a ver com direitos iguais? Isso não tem a ver com nada disso. Tem a ver com a igreja querer não depender de Cristo. E se Deus manifesta o que é a igreja, o que é Cristo através do meu casamento, então eu começo a quebrar já na minha casa. Então eu não consigo levar isso para dentro da igreja depois. Porque a célula da igreja é Adão e Eva, é um primeiro casal. O que vai ser manifesto daqui é o que eu comecei a manifestar lá atrás. Você entende que é muito além do que eu olhar para dentro de mim e falar, mas é meu jeito, é difícil eu lutar. Eu sei que é, mas vocês entendem que o princípio é muito simples. O que Satanás quer não é casar briga no casamento. O que Satanás quer é quebrar um princípio estabelecido com Deus para que coisas espirituais possam se manifestar. Ele quer falar, Deus aqui não. Esse princípio que funciona aí, que o seu Cristo está esperando uma noiva, ele governa sobre ela, ele é cabeça, ela é corpo. Aqui nessa família não vai acontecer. Nessa casa não vai acontecer, nessa igreja não vai acontecer. Nessa cidade não vai acontecer, nessa nação não vai acontecer. Nessa nação Brasil não tem um padroeiro, tem uma padroeira. Tem uma mulher ocupando o lugar do homem. A Nossa Senhora. Invertendo o papel. E é como se Satanás risse disso e falasse, eu quebrei o primeiro princípio. Uma mulher governando acima do Cristo até. Ela é mãe do Cristo. Ela está sobre ele. Fazei tudo o que meu filho vos disser, como se fosse uma ordem dela. Esse é o princípio
que aquela mulher estabelece naquela nação. O princípio de Jezabel é governo. Quando Deus coloca a semente, o princípio da paternidade, por isso que Deus me falou sobre Jezabel, até antes do que aconteceu aqui, eu já tinha escrito um dos tópicos, preciso pesquisar sobre Jezabel. O princípio dado por Deus é: o homem tem a semente, a mulher é a terra. A reprodução depende do homem, não depende da mulher. Uma mulher tem como ser estuprada, o homem não. O homem, para ele depositar semente, ele tem que se citar. A mulher não, para receber não. Ou seja, o controle da reprodução está na mão de quem? Do homem. Ele joga a semente quando ele quer. A gente até pode falar que legalmente pode, sim, mas na prática, você não consegue extrair a semente do homem à força, mas você deposita a força em uma mulher. Porque quem controla a frequência da reprodução é o homem, é Cristo, não a igreja. Todos os princípios estabelecidos por Deus. Depende do homem a semeadura. Depende do homem reproduzir o que é. Sem a mulher ele não faz isso. Ele depende da mulher para isso. Por isso ela é a ajudadora no propósito. Isso não é para um homem olhar e falar assim: Deus colocou sobre mim. Não, querido, deixa eu falar para você, você só está representando Jesus. Entendeu? Isso não é que te dá direito de mandar nada. Isso só te coloca para representar Cristo. Então você quer saber seu lado na história? Morre por ela. É isso. Perdoa tudo, aguenta tudo, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. É isso. Não tem nada a ver com mandar ou não mandar. Jesus não manda na igreja. Ele conquista a igreja. Ele dá oportunidades e misericórdia para a igreja. E continua se entregando até que ela venha. Até que ele a atraia. Isso não tem nada a ver com o juízo de Deus, com justiça que ele faz. Mas esse é o princípio estabelecido por Deus desde o Éden. Quando essa mulher vem, o que ela faz? Ela inverte. O governo está na minha mão. Eu controlo, inclusive, a vida espiritual desse povo. A primeira coisa que acontece sobre esse povo: seca. Falta de provisão. Uma terra onde o governo sai da mão daquele que tem o controle da semeadura, ela começa a não produzir mais nada, ela seca. E ao contrário de Acabe, essa mulher persegue e expulsa o profeta. Por quê? Porque esse homem, ele ouvia Deus. Ele dava ouvidos para o profeta, porque ele tinha temor. Por quê? E por quê? Porque sim. Quem é que ouviu Deus? Foi Eva ou foi Adão? Foi Adão. Quem é que recebeu a ordem de Deus de como cuidar das coisas naquele jardim? Foi Eva ou Adão? Adão. Quem deu nome para os bichos? Adão. Eva veio depois, para receber tudo. Dele. Quando ela tira ele de cena para ter o conhecimento, é Jezabel. A primeira coisa que ela faz, ela quer matar a profeta. Ela quer matar a voz que se levanta contra a autoridade que ela conseguiu conquistar naquele lugar. Então o que ela faz? Ela quer matar não só Elias, mas ela quer matar todos os profetas. Tanto é que Obadias esconde profetas numa caverna e guarda aqueles homens. Porque essa voz feminina vai tentar matar aquilo que Deus estabeleceu através desse homem. Ele não, porque Adão estava acostumado a ouvir Deus. Quando Deus vai chamar a atenção de Adão, ele não fala assim: por que você comeu do fruto? O que ele fala para Adão? Vocês lembram? Deixa eu abrir o texto, tá? Gênesis 3. Ele não chama a atenção de Adão assim: porque você comeu o fruto. Ele fala assim para Adão: porque destes ouvido à tua mulher. Sabe o que ele estava falando? Não é assim: você não tem que ouvir sua mulher. Ele está falando assim: eu falei com você, mas você preferiu ouvir a sua mulher. Sabe por que o juízo vem sobre Acabe? Porque ele está falando: eu falei com você, mas você preferiu ouvir a sua mulher. Você subjugou a minha imagem de Deus, que eu coloquei em você, de governo, você subjugou aquela que reproduz a sua semente. Você quebrou o princípio que eu estabeleci.
Isso está em Éden, isso está em Adão, isso está em Sansão. E todos os homens que foram cedendo ao quê? A sedução, a Astarote. E ela estabelece isso e toda a nação se curva diante daquilo. E quando a gente fala de remissão, quando Elias foge dali, Elias vai para uma caverna e é sustentado por corvos, e de repente Deus manda Elias sair dali. Gente, eu odeio pregar lendo, mas eu escrevi muita coisa que eu não queria esquecer de falar para vocês. Elias sai dali e Elias, a Bíblia fala para ele, vai para Sarepta de Sidom. O que era Sidom? Que a gente falou no começo. Sidom era a terra de Jezabel. E ele vai para lá. E Deus fala, eu já preparei uma mulher para que te sustente. E quando ele chega naquele lugar, ele vai morar na casa de uma viúva e de um órfão. Da onde? Da terra de Jezabel. E ele vai fazer o papel naquela casa de pai da casa. Ou seja, a terra dele foi amaldiçoada por causa do governo de uma mulher que veio de Sidom e tomou o governo que era para ser do marido. E quando ele chega lá, Deus coloca ele para ser pai e provedor, como se fosse o marido da casa, de uma mulher daquela terra. É como se Deus falasse, você precisa sarar o princípio lá naquela terra, para depois trazer isso aqui para sua casa. Então, quando ele chega lá, primeiro, o que ele faz? Primeiro, aquela mulher tem que respeitá-lo como autoridade. Então ele chega e fala assim, pega isso que você vai cozinhar e dá para mim primeiro, me coloque no meu lugar. Eu sou o primeiro, né? Tenho que ser o primeiro nessa casa. E essa mulher fala, mas eu tenho algo que é para eu e meu filho comer e morrer depois. Mas você está falando, eu vou te dar. Uma mulher que colocou Elias no lugar dele na casa, no lugar de homem. E aí ela dá para ele primeiro. Aí o que Elias faz por receber o lugar dele de autoridade? O que acontece não é que ele faz um milagre e multiplica. Ele fala assim, se você me der primeiro, não vai faltar. Porque essa seca que vocês estão passando é porque uma mulher assumiu a autoridade lá atrás. Uma mulher daqui assumiu lá, e aí veio seca sobre a terra, porque a fonte da semente foi fechada. Se você me colocar no lugar, não vai faltar na sua casa. E a Bíblia fala que não faltou azeite, ela não fala que ele fez um milagre e aconteceu. As coisas voltaram para o lugar. Então, primeiro ele assume o lugar de marido naquela casa. De princípio, de primazia. Depois que aquela criança morre, ele deita em cima daquele menino. E tem uma história em Eliseu que é muito parecida. O menino morre, numa casa que ele estava morando, ele se deita, a Bíblia fala que ele se deita em cima do menino. Na história de Eliseu, a Bíblia detalha, ele se deita em cima do menino, boca com boca, nariz com nariz, ou seja, ele espalmou o corpo em cima do corpo do menino. Ali, no de Elias, não detalha, mas fala que ele se colocou sobre o menino. Ou seja, como se ele gerasse ele no menino, e ele dá a vida àquele menino. Ele não gerou aquele menino no ventre da mulher, mas ele gera a vida dele em cima daquele menino. Ou seja, ele cuida da viúva e do órfão, mas porque ele foi colocado no lugar dele. E depois que ele faz isso, Deus fala, agora você pode voltar. Porque você já remiu o que tinha acontecido. Ou seja, o espírito de Jezabel é o que foi instituído naquela nação. E que um homem teve que romper com ela, ir para uma outra terra, para a origem da maldição, e colocar as coisas em ordem, para depois trazer para a própria casa. Isso veio lá de trás. E quando ele vai aí, ele vai enfrentar profeta, e ele faz oração, e Deus manda chuva, e tudo o que aconteceu para frente. Mas o princípio foi quebrado. Porque se você parar para ver a adoração que eles faziam a outros deuses, todos os outros fizeram. A gente leu isso esse fim de semana. Todos. Com raras exceções. O próprio rei não se envolveu na idolatria. Com raríssimas exceções. Mas aqueles que não se envolveram também, eles permitiam os altos, permitiam que os outros fizessem, vocês lembram? Não retiraram os altos, permitiam que acontecesse. Mas Acabe, eu falei, fez pior do que todo mundo. Porque ele não só trouxe idolatria, mas ele perverteu a manifestação do Cristo. O rei era a figura do Cristo. Quando ele permitia que a rainha mandasse nele, ele estava falando, Cristo seja subjugado, Cristo se dobre. É isso. Porque a autoridade que Deus coloca sobre mim,
coloca sobre você e fala, ó, você me reflete. Você é sol, sua esposa é lua. Você me reflete. Você é direção, você é quem conduz isso. Quando eu espontaneamente inverto as coisas, eu estou dizendo que Cristo, como rei, está saindo do lugar dele, está se dobrando à vontade da igreja. Quando a gente olha para as igrejas e vê igrejas servindo Baal, ou seja, igrejas procurando Deus pelo que pode dar, o que a igreja está fazendo? Ela, a igreja, tocando no marido para retirar o que ela quer, como se ela fosse no marido buscar a semente que ela quer. O que Deus falou ontem na rua. Vocês vêm na hora da provisão. Eu sei que é um contexto totalmente diferente. Mas é isso que a igreja faz. Ela coloca o Cristo como um doador de sêmen. Eu vou nele na hora que eu quero retirar coisas. Na verdade, eu não estou indo em Cristo, eu estou indo em Baal. Só que, ao mesmo tempo, eu estou tirando o Cristo do lugar de governo e colocando o Cristo para servir a igreja. E é o contrário. É uma igreja que serve a ele. Quando você olha para Sansão, que se deita aos pés de Dalila, e por causa da sedução de Dalila, quando a Bíblia fala, eu estava meditando nisso essa semana, que a Bíblia fala sobre Dalila chorou, você mente para mim, não foi só chorou, foi aquilo que a mulher tem de sedução, de envolvê-lo, de fazer graça, de fazer manha e conseguir arrancar dele. E quando você vê no Esther Ruth era uma moabita, filha de incesto, era uma bagunça a descendência daquela mulher. Mas quando aquela mulher vai trazer a descendência de Davi, a descendência de Cristo sobre ela, qual é o mandamento da sogra dela? Se deite aos pés de Boaz. Ou seja, está em você. Boaz não sabe o que está fazendo, ele é um homem de Deus, um homem certo, mas Boaz não sabe do plano da coisa. Você, mesmo tendo o conhecimento e a palavra, se deita aos pés dele. Ou seja, faz de conta que a ideia é dele. Ele já está gostando de você. E você vê a história de Ruth, que Boaz facilitava as coisas para ela. Ele gostava dela. Mas não é porque ele gosta de você, Ruth, que você vai chegar toda bonita, dançando e seduzindo ele. Se deita aos pés dele. Esther, você é rainha. O rei te escolheu. Mas quando Esther vai se apresentar diante do rei, ela se apresenta esperando que ele estendesse o cetro. E algo que estava dentro dela. Ela tinha a verdade, o rei não tinha, o rei era pagão. Mas mesmo ela tendo a verdade, ela tendo a direção, ela se coloca debaixo do cetro dele. Por quê? Porque ele é rei, ele representa o Cristo. E não é dominando o rei, não é por ela ter sido escolhida por ele, ela ser apaixonada por ele, ele ser apaixonado por ela, que ela usa disso para conquistar. Ela vai debaixo dele e fala, rei, se isso te agradar, e ela faz com que saia da boca do rei a ordem para que as coisas aconteçam. E Deus honra Esther, ou se honra até hoje. Uma das poucas festas que aquele povo guarda é o Purim, que é por causa de Esther. Mas não por causa de Esther que manipulou a mão do rei, por causa de Esther que se dobrou debaixo do cetro do rei. Essa é a função da igreja. Manifestar, brigar, fazer, se dobrando debaixo do cetro de um rei. Como igreja é fácil a gente imaginar isso. E como pessoa, individualmente. Não adianta, gente. Eu já ouvi muita coisa sobre a autoridade masculina, sobre o homem, mas nunca Deus falou de forma tão simples para mim. Por que tem que ser? Porque é o que Satanás quer, que o lugar de Cristo seja tirado. E Cristo não está andando aqui. Quem está andando é você. Então, quando você é homem, inverte isso. Quando você é mulher, inverte isso. Satanás está olhando e falando, obrigado. Manifeste o inferno na terra e não o céu. Porque no céu é assim. E que seja feito na terra, como é feito no céu. Mas isso depende de mim e de você fazermos. É igual orar. Eu não estou com vontade, mas eu sei que é o certo. Isso, de repente, pode te ajudar muito a conseguir fazer isso agora por entender. E não sempre, porque uma coisa é Deus mandou. Deus mandou, tem que fazer, né? Como é difícil. Você quer ver o Deus mandou? 1 Coríntios 14. Esses textos são duros, mas quando você olha por esse lado, é mais fácil entender. Por que Deus estava pedindo dessa forma? Quando eu li esse texto, 1 Coríntios 14, quando a gente estava falando de dons, eu falei, meu Deus, o dia que eu tiver que falar sobre esse texto, 15 dias atrás, quero nem ver como é falar sobre esse texto, ou coisa pesada. E aí Deus falou, antes de vocês
1 Coríntios 14. Dá um copo descartável. Antes de vocês se escandalizarem na hora que lê o texto, deixa eu explicar, tá? Senão ele é pesado demais. 1 Coríntios 14, 34. Não vou diluir, não. É que aqui tem um contexto, por isso que ela é pesada, mas é porque tem um contexto por trás. 1 Coríntios 14, 34. As mulheres estejam caladas na igreja, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Sujeitas. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio a ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Deixa eu contextualizar por que Paulo estava falando das mulheres estejam caladas. Se vocês leem o texto todo antes, é o texto que eu usei para explicar dons. Então isso aqui é uma continuação. Quando ele está falando mulheres estejam caladas na igreja, não é porque as mulheres não podiam falar. A igreja de Corinto era um xodó de Paulo. Paulo amava demais essa igreja. Por isso ele escreveu 2 cartas e 2 grandes cartas, as maiores dele foram para uma mesma igreja. Só que a igreja de Corinto era uma igreja de prosélitos, ou seja, judeus que se converteram, e gregos. Os princípios gregos, Afrodite, estavam tudo enfiado. Então você imagina uma igreja com dom, com profetas, mulheres e homens, aquela falação, e onde os princípios de uma sociedade vieram, em que as mulheres tinham uma deusa, antigamente, que colocava a mulher mandando no homem. Isso veio para dentro da igreja. Então Paulo está falando, acabou. Mulher, fica quieta. Não venha gritar dentro da igreja e pergunta em casa para o seu marido. Sabe o que estava acontecendo dentro da igreja? As mulheres corrigindo os maridos. Aí Paulo fala assim, por acaso foi para a mulher que veio a palavra? Ou seja, foi para Eva ou foi para Adão? Então pergunta para o seu marido. Isso não tem a ver com mulher não falar na igreja, isso tem a ver com a sua mulher corrigir o seu marido. Tem problema a Bel me chamar a minha atenção? Não. Tem problema a Bel me expor na frente dos outros. É como eu corrigir aquilo. Tem problema chegar para Jesus e falar, Jesus, eu não entendi o que você falou, não. Nas minhas orações, e falar isso para ele. Eu discordo muito daquilo que o senhor fez, eu não estou entendendo nada, debaixo de temor. Outra coisa, eu vim aqui no meio de vocês e falar isso. Não tem um peso totalmente diferente? Isso tem a ver com respeito. Não tem a ver com eu discordar ou entender. O que Paulo estava falando é isso. Se você não sabe, pergunta para o seu marido em casa. Não discuta na igreja com seu marido. Porque senão você está pervertendo as coisas. Você está tirando o lugar de autoridade dele quando você faz isso. O não fale na igreja não tem a ver com uma mulher não poder se manifestar, porque senão Deus não daria ministério para mulheres. Ministério, eu estou falando dos 5 ofícios. Se Deus dá, é porque tem que ser usado. O que ela está falando é, não tome a autoridade que é do teu marido. Não exponha o teu marido assim como você não expõe o Cristo. Como a igreja não expõe o Cristo. Quando a igreja fez isso, na verdade, ela crucificou ele. E a Bíblia chama aquilo de humilhá-lo até a morte, morte de cruz. Só que a rocha você fere uma vez só. Na segunda você fala. A água sai do mesmo jeito. Que foi o que aconteceu com Moisés. Moisés feriu a rocha pela segunda vez e não tinha que ferir, tinha que falar. Ou seja, como que eu conquisto meu marido? Agora. Mandando? Não. É falando. É conversando. Ou seja, todos os princípios que vêm desde lá de trás. Então, que você olha para aquela rocha e fala que aquela rocha é Cristo, sim. E ao outro lado da coisa, a igreja. Aquela rocha, então, era o marido como Cristo, sim. E o outro lado da coisa, a esposa. Toda vez que eu inverto esse papel, não é simplesmente o fato de eu estar em desacordo. É eu tirando o lugar do Cristo na terra. Porque quem manifesta Cristo na terra hoje é o esposo. E quem manifesta a igreja, a esposa. Eu e minha esposa. Isso tem a ver com princípios espirituais. Quando eu corto, eu quero controlar a fonte da semente, do sêmen, a origem. A primeira coisa que acontece é seca. Falta de provisão. Em qualquer área que você quiser pensar.
Ah, mas eu não percebi tanto assim. Sim, pela misericórdia de Deus, Ele vai nos ensinando, porque Ele sabe que não é por falta de temor, às vezes é por falta de conhecimento. Eu entendo que Deus falou para ensinar isso aqui, esses dias, porque era por isso, falta de conhecimento. Conhecimento que nem eu tinha. Deus tem vomitado coisas para mim. Hoje eu saí de casa, e antes de vir para cá, ia passar numa loja para comprar o alumínio. E quando eu estava passando a Baden, de repente Deus começou a falar umas coisas para mim sobre pai, de Abraão e de Ló. E eu comecei a chorar dentro do carro. E ele falando. Eu parei o carro na porta da loja, comecei a limpar o rosto. Falei, meu Deus, eu preciso escrever esse negócio. E eu não sabia se eu tinha que ir na loja. Eu continuava dentro do carro chorando para ele falar. Eu parei, entrei. Deus tem vomitado essas coisas. E eu tenho entendido porque Ele tem muita pressa de que as coisas sejam colocadas em ordem. E Ele nunca tinha falado comigo desse jeito. A respeito de que essas coisas que Ele pede pra gente, que as coisas sejam colocadas no lugar. Não tem, em primeiro lugar, não tem a ver com entendimento, tem a ver com obediência. Eu falei, obedeça. Só que mesmo assim eu explico para vocês. E são as outras duas coisas. Principalmente a manifestação dos céus na terra. O inferno respeita o céu, não a terra. Aquele contato direto foi quebrado no Éden. Jesus não trouxe o contato direto. Ele trouxe a possibilidade do contato direto. Por isso que Ele é caminho. Ou seja, Ele não trouxe o céu até aqui, Ele trouxe um caminho até o céu, para que eu traga do céu. E como é que eu trago? Senhor, derrama. Ele fala, não, eu já derramei, manifeste. Eu já coloquei profecia dentro de você, coloque para fora. Eu já coloquei o trono de Cristo sobre você, manifeste Jesus na sua vida. Esposa, manifeste a ajudadora na sua vida, para que os outros vejam. E quando eles vejam, eles tenham temor e eles respeitem a manifestação do céu na vida de vocês. Essa inversão de valores. Satanás, ele não precisa quebrar a igreja. Ele precisa só quebrar a manifestação do céu. A igreja pode continuar, nunca teve tanto crente no Brasil. E nunca teve tanto inferno no Brasil. Porque existe crente, mas não existe manifestação do céu. Está tudo pervertido. O pastor que era para representar o anjo da igreja, ele se dobra à necessidade da noiva. Ele não corrige os filhos, ele dá o que o filho quer comer. Ele não fala para o filho, você não vai comer isso agora, porque isso não é bom para você. O filho quer comer doce, e ele dá doce o tempo todo, porque isso vai segurar o filho dentro de casa. Ele não manifesta o céu. Porque no céu, é um filho virando para o alto e falando assim, tem compaixão de mim. Por que me abandonaste? E um Deus que não olha e vira as costas e chora de costa. Mas fala, é o que precisa acontecer. Isso é a manifestação do céu na terra. Então a igreja não se manifesta hoje. Não manifesta os céus na terra. Ela manifesta o inferno na terra. Ela manifesta a rebelião de filhos. Ela manifesta tudo que você viu aquele povo passar. Antes de entrar na terra prometida. Todas as maldições. Todas as rebeliões. Todos os filhos bastardos que vinham contra eles. Todos eles. É o que a igreja hoje manifesta. Os filhos de Corá, os 2 filhos de Arão, levando fogo estranho no altar. Guerra contra a Malequita, Midianita, todos eles. Mas isso começa com Elias saindo dali, a remissão, e indo lá para a origem. Deus falou comigo essa semana, quando eu estava aqui, ontem eu comentei com o Marco. Às vezes Deus fala umas coisas, eu estou sentado e vem de uma forma tão pesada, que eu perco o ar, literalmente eu perco o ar, eu respiro fundo, eu saio da cadeira e saio andando tonto, esperando tudo se assentar. Eu imagino que é como uma bomba explode e eu preciso esperar a fumaça sentar para eu começar a olhar todos os pedacinhos. E Deus começou a falar comigo sobre Gideão. A primeira coisa que Gideão teve que remir antes de fazer a libertação foi remir a própria casa. Romper com o pai dele, quebrar com o pai e ele assumir a paternidade. Porque o altar era na própria casa. Não é que todas as casas tinham um altar e um poste. A casa dele era a igreja da idolatria. E por isso que foi Gideão e não foi de um outro lugar. Porque Deus fala, para remir essa terra onde a maldição está nessa casa, eu preciso pegar um filho dessa casa para remir e quebrar com o passado. Por isso que Jesus tinha que ser descendente direto de Adão, porque tem que ser um filho dessa casa. E Deus faz isso com Gideão. Não é que Gideão era melhor do que os outros. É porque Gideão era filho
da onde nascia a idolatria. Ou seja, é na sua casa. É na sua casa. Isso acontece na sua casa, e se acontece essa dificuldade, é porque isso vem lá de trás. Eu preciso romper com o lá atrás. Derrubar o poste, derrubar o modelo. Sabe o que é poste e ídolo? O que Deus falou quando aquele povo começou a ser picado por serpentes? Aquele povo caiu em pecado e começou a ser picado por serpentes. Deus falou, faz uma serpente de bronze e sobe ela num poste. Quando você olhar para aquele poste, você é curado. Ou seja, é referência. Nesse caso quebre a referência. Rompa com ela. E na verdade a única maneira de eu entender é olhando e comparando com a referência, eu consigo identificar na minha vida as raízes do porquê eu ajo de algumas formas. Por isso que toda vez que eu vou tocar na vida de vocês ou tratar, eu começo a olhar sobre seu pai, sua mãe, seus irmãos, da onde veio. Ou seja, onde é que está o poste ídolo? Onde é que está o lugar para onde você olhou a vida inteira e começou a tirar essas coisas? Eu falo, a primeira coisa então, antes de você remir daqui para frente, você só vai poder remir filhos quando você romper com o pai. Abraão só pode gerar filhos quando sair da casa do pai. O sair da casa do pai para Abraão não era entregar o casebre que ele morava. Era romper com a casa. Quando a Bíblia fala de a casa, era a família. Os da casa de Davi, os da casa de Acabe, ou seja, da linhagem, da descendência, os filhos diretos. Então Abraão sai da casa do seu pai e da sua parentela. A parentela, sim, ele estava falando de deixa isso daí. Sai da terra, entrega a fazenda. O casa rompe com a sua família. Não deixa de falar com eles. Mas rompe com essa descendência. Ou seja, daqui para frente eu não herdo mais a imagem e semelhança desse daqui. Eu vou ter uma nova imagem e semelhança. Então Elias vai em um menino morto e gera naquele menino o seu filho. Deus falou hoje comigo, ele sempre falou muito sobre órfão e viúva, mas eu sempre olhei isso com relação à responsabilidade da igreja, de cuidar de órfão e de viúva. Hoje eu falei para o Caio, uma viúva é viúva porque perdeu o quê? O marido. Um filho é órfão porque perdeu o quê? Um pai. O que a Bíblia inteira fala então? Fizeram injustiça com o órfão da viúva e a viúva. Não cuidaram do órfão da viúva, não foram pai para quem não tinha pai. Não assumiram a paternidade sobre aqueles que precisam. A viúva precisa de um novo homem para responsabilidade, não para ter relacionamento com ela. Porque lá em Atos eles falam que cuidavam das viúvas. Paulo fala, cuidem das viúvas, das que realmente são viúvas. Ou seja, o que eles precisam, o que ele está falando, assuma paternidade sobre aqueles que não têm pai. A órfã e viúva não é só quem tem necessidade financeira. É a responsabilidade que nós temos de assumir em cima daqueles que perderam a hereditariedade. Por isso não tem mais herança, por isso não tem mais provisão. É o que Elias foi fazer naquela casa. Gerar provisão e proteção. Cuidado em cima do menino e provisão para aquela casa que não tinha mais. Essa é a responsabilidade. Mas isso se manifesta através de uma família estabelecida por Deus. Onde Deus diz, você marido é o cabeça. Efésios 5, está lá, vamos lá. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Quem é o Senhor aqui? Jesus. Tem dúvida nesse versículo? Não. O que ele está falando é que quando eu não me sujeito ao meu marido, eu estou sendo rebelde ao próprio Jesus. Ou seja, não é que a Bíblia está falando assim, o seu marido é Jesus. O que ela está falando é, você tem que sujeitar ele como se ele fosse Jesus. Por quê? Porque ele manifesta o Cristo. Quando você faz isso, você está dizendo assim para o inferno, olha, eu estou trazendo Cristo para dentro da minha casa. Eu estou trazendo o modelo de governo de Cristo para dentro da minha casa. Você está vendo, inferno? É isso que eu estou fazendo. Por isso, quando fala de quebra de maldição, orar para quebrar maldição, eu não quebro maldição assim. Canaã foi amaldiçoado? Foi. Abraão não fez uma quebra de maldição. Abraão levou paternidade para a terra de Canaã. Qual era a paternidade dele? Ele, cabeça, Sara, esposa, e vamos gerar. Gerar o quê? Filho.
Como é que eu quebro a maldição, então? Trazendo o modelo correto para uma terra que recebeu o modelo errado. Porque a maldição foi um filho que perdeu o pai. Não, agora você não é mais filho, você é servo de servo, você é escravo. Eu levo o modelo correto. Como é que eu quebro a maldição hereditária? Levando o modelo correto, só isso. Pode orar, repreender diabo. Eu acho que às vezes tem demônio mesmo, tem que repreender. Mas não é repreender, porque senão Deus tinha pegado Abraão e falou, vamos fazer uma campanha de oração, Abraão. Para que ter que fazer isso tudo? Anos e anos e anos e anos, formar um exército dentro do Egito para poder sair, uma nação poderosa para remir uma terra. Faz oração, Abraão. Não é faz uma oração. É cria o modelo correto, estabelece esse modelo correto em cima da terra e você vai sarar essa terra. Quando ele começa a falar sobre deveres domésticos, que é esse texto que fala de marido também, como é que eu estabeleço na minha casa a remissão de toda a maldição passada, maldição hereditária, homossexualismo na família, tudo. Como eu faço? Faz assim. Começa a manifestar Cristo na sua casa. Como? Mulheres, olha para o seu marido como se ele fosse Jesus. Entendeu? Assim você leva Jesus para dentro da sua casa. Não é colocando a Bíblia aberta, não é fazendo oração todo dia, isso é bom para a sua edificação. Mas leve Jesus para dentro da sua casa. Olhe para ele e fala assim, Senhor. Porque ele está certo? Não, porque ele é o Senhor. E se ele for pagão, vai ser igual a Esther. Deus vai me dar sabedoria e vai me colocar para eu mover a mão dele na direção que Deus precisa mover. Vai ser igual a Ruth. Ela vai se deitar aos pés de Boaz, vai olhar para aquilo e falar, o que você está fazendo aqui? Eu quero que você faça remissão sobre mim. Ou seja, eu quero que você coloque sua mão sobre mim, para me sarar. Ela que sabia o que estava fazendo, ele não, mas coloque sua mão e me sara. E se a sua mão for endemoniada, não importa, ela representa Cristo. Me coloca a mão em mim. Não tem nada a ver com tá certo ou tá errado. Tem a ver com permitir que a manifestação do céu aconteça. Então, mulheres, olhe para o seu marido como se ele fosse Jesus. É isso. Primeiro versículo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, o que a mulher está fazendo aqui? O papel? Igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. O que a mulher faz? Em toda a Bíblia, a mulher edifica a sua casa. A mulher é quem gera filhos. A mulher sabe edifica, a mulher tola derruba. Por quê? Porque a construção está na mão dela e o governo está na mão dele. Por isso que o princípio de que o marido traga a provisão para casa é bíblico e de que a mulher cuide dos filhos é bíblico. Porque ela faz a edificação. Ele traz o governo. Ele diz, vamos construir para cá. E ela fala, amém, vamos construir para cá. Não é assim Cristo e a igreja? Não somos nós que construímos? A gente que vai para a rua, a gente que faz Natal com Cristo, a gente que interna ou não interna, a gente que tira o povo do trabalho para ficar, sob a direção de quem? Dele. Mas ele está errado, ele não sabe o que está acontecendo aqui. Para Deus a gente não faz isso. Com Jesus a gente não faz, mas a gente faz com o marido. Por quê? Porque a gente não confia, na verdade, nisso aqui, a gente não acredita. Que de fato, se eu seguir isso que está escrito aqui, de alguma forma doida, vai dar certo no fim. Por quê? Porque eu tenho modelos errados dentro do espírito de Jezabel. Espírito de governo. Esse é o espírito de Jezabel. É um espírito de governo. Não é um espírito de vaidade, de nada disso. É um espírito de governo feminino. E o que Deus fala é, eu não dei o governo para mulheres. Se você parar para olhar, eu fui pesquisar na Bíblia os lugares onde mulheres governaram. Falam muito de Débora. Débora, Juízes, alguma coisa, 4, 5. Quando Débora é chamada, Débora é a profeta. A palavra vem sobre Débora de que eles deveriam ir guerrear. Débora chama um homem e fala para ele, juntos o exército vai para lá. Ele fala para ela, se você não for, eu não vou. Ela fala, por causa disso, você vai perder o que era para ser seu. E eu vou. Mas a palavra vem para ela. E mesmo ela sendo juíza, e juíza naquela época, ela julgava as situações. Mesmo ela sendo juíza, na hora de remir a terra, Deus traz a palavra para ela para que ela chame um homem para fazer. Ela vai junto e mesmo assim é um homem que livra. Mas ela não era a mulher de Deus? Era. Muito mais íntima de Deus do que aquele homem, mas de longe, de longe. Ela era juíza. Uma das poucas da Bíblia. Aquele homem era um incrédulo. Ele não tinha coragem nem para assumir o que Deus falou para ele.
Mas Deus não livra a terra pela mão dela, porque se ele fizesse isso, a remissão da terra fosse feita pela mão de uma mulher, ele estaria invertendo a manifestação do que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo ali? Um filho remindo uma terra amaldiçoada, pelos filhos passados que amaldiçoaram a terra através de adoração e de idolatria. Se ele fizesse isso, ele estaria tirando a manifestação. Porque o que era aquele filho? Manifestação do que Cristo ia fazer lá na frente. O que era Davi? Manifestação do que Cristo ia fazer lá na frente. Na verdade, você não obedece o marido porque você gosta ou não gosta porque ele está certo ou errado. Porque você é manifestação do que é o que acontece no céu. Eu não governo minha casa porque Deus me deu o direito de mandar na minha casa. Porque, na verdade, isso é uma responsabilidade, um peso, não é um direito. Jesus não recebeu... O que Jesus recebeu de privilégio por ter o governo sobre a igreja enquanto estava aqui na terra? O quê? Algumas pessoas estendendo grama lá, folhinha para ele passar. Como diria o William, folhinha para ele passar com um cabrito, com um burrinho lá. Ele só recebeu pedrada. Por quê? Porque ele estava assumindo a responsabilidade de remir. Só que da mesma forma que Deus dá a responsabilidade sobre você de remir, é sua. E não adianta jogar para ela, ela não tem a capacidade de fazer porque ela não tem semente. Quem tem é você. Ele também te dá responsabilidades muito pesadas. A da mulher é só obedecer. Do homem é aguentar, é sofrer, é perdoar, é morrer. Isso é responsabilidade. Isso não é direito. Governo é em favor e não sobre. A polícia ela tem autoridade para me proteger, não para mandar em mim. O que acontece é a inversão de valores. Mas, na verdade, a autoridade que ela tem é para me guardar, não para me mandar. O autoritarismo usa isso para mandar. A autoridade usa isso para me proteger. Como me protege? Me dizendo quais são os caminhos. Por isso que a obediência é proteção. Por isso que a Bíblia diz que a tua lei me guarda. E a lei de Deus, ela se manifesta na família através de onde? Do marido. A lei no Éden, ela se manifestava através de Deus, através de quem? Do Adão. Então Eva, Satanás vem e fala, ó, come aqui, isso aqui vai te dar conhecimento. Depender do marido para quê? Saiba o que fazer. Não precise mais ficar chamando ele para as coisas. Jezabel, querido, é um espírito que ele começa a se manifestar aqui. Na verdade, ele já tinha vindo lá no Éden, tentar Eva. Deus já travou logo em seguida todas as coisas. Mas ele vai até a igreja de Apocalipse, influenciando mulheres para governar e quebrar a manifestação do Cristo na terra. Você manifesta a igreja, você é mulher. Não existe a possibilidade. Casa dividida não prospera. Não existe dois governos. Deus não divide sua glória. Por isso que a Bíblia fala, mulher calada conquista o seu marido. Por que calada? Ainda que eu não saiba o que falar, ele esteja errado. Eu me submeto, crendo que isso que eu estou fazendo não é um ato de sabedoria, não. É um ato de manifestação do céu. Eu estou fazendo aquilo que acontece no céu. E quando eu fizer isso, eu vou ter aqui na terra o que já acontece no céu. Então eu não preciso ir para o céu para saber o que vai ter no céu. Eu trago a manifestação dele aqui já. Filhos que geram as características do pai. Como? Numa casa onde o pai é quem libera as características. E a mãe constrói na direção que foi trazida. Simples assim. Agora eu entendo que dentro pode dar uma luta desgramada para lutar com isso. E por que vai dar essa luta? Os postes que existem na minha casa desde que eu nasci. E aí de repente o anjo vem e fala, primeira coisa que você vai fazer, quebra o poste. Derruba um modelo errado que foi estabelecido. Mas eu nasci, esse poste já existia, eu sei. Você tem que romper com ele. E tem que ser você. Não pode ser outros. Porque você é da casa. Você tem legalidade para quebrar na casa. Eu não tenho legalidade para quebrar isso na casa do Miqueias. Ele tem. Porque a semente é de lá. Só ele pode romper com o modelo que veio da casa dele. Eu não posso. Eu posso, como anjo, vir e falar para ele. Quebra o poste ídolo. E assim você vai remir toda a descendência. A maldição vai ser quebrada desse jeito. Deus falou mais coisas a respeito de Gideão. Não tem nada a ver com Jezabel. A gente já saiu também. Mas em outra oportunidade a gente vai falar.
Várias mulheres, querido, que quebram esse lugar. Mical se torna estéril. Não foi isso que aconteceu com ela? Quando ao invés dela se submeter ao governo de Davi, ela zomba do modelo de governo de Davi e quer dar outro para ele. Ela se torna estéril. Raquel era amada por Jacó, mais do que Lia. E ela até desdenhava disso. Ela tinha direito de estar com ele à noite. Ela via flores bonitas na mão do filho de Lia. Dá essas flores para mim. Fala, não, você já tem um marido, você quer as flores. Daí que é de você deitar com ele. Ou seja, ela tinha uma manipulação e um governo que ela sabia que ela tinha. Quando eu olhei para essa mulher essa semana, eu falei, essa mulher ela devia saber que ela tinha Jacó na mão, que era só ela dar uma piscadinha e ele vinha correndo. Então ela desdenhava desse governo, entre aspas, que ela tinha através de sedução em cima dele. E essa mulher não gera. As 2 vezes que ela gerou, foi em cima de muito arrependimento e choro para Deus. E ela gerou José e depois gera Benjamim. Mas ela não gera mais nada. Ela se torna estéril por quê? Sedução. Ela governava a situação em cima de sedução. Ela inverte as coisas. Jezabel é comida por cães. E a gente já falou aqui várias vezes sobre o que significam cães. Filhos sem paternidade. Ela é consumida por isso, ou seja, ela se entrega nas mãos de quem também não tem referência nenhuma de pai. E o sangue dela é derramado no chão. Tudo ligado com modelo de paternidade. Modelo errado de paternidade. E os filhos de Acabe desandaram mais ainda depois dele. E foi um atrás do outro, sendo consumido. Eu não sei, querido, é lógico que é fácil para mim, por conviver com vocês, individualmente saber a personalidade de cada uma de vocês mulheres. E quando Deus começou a falar sobre isso comigo na terça-feira, foi muito assim, não espera nem até segunda. Você precisa ensinar isso para eles. Porque sem conhecimento o povo se corrompe, a gente precisa entender. Uma coisa é simplesmente obedecer ao marido, cala a boca, está falando aqui. Outra coisa é entenda. Isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com você manifestar dentro da sua casa o que acontece no céu. Seus vizinhos vão se converter não porque você fala de Jesus, porque eles olham para sua casa e veem coisas ali. E veem seus filhos ali, começam a ver situações e ver o céu ali. Eu quero esse Cristo. Um Cristo que sara. Um Cristo que faz remissão. Mas para isso você precisa romper com o poste. Quebrar modelos antigos. Você decide a que espírito você pertence. Pedro e Tiago estavam se deixando levar por um espírito, Tiago e João, que não era deles. João, o discípulo do amor, querendo tacar fogo e matar um monte de gente. Sendo guiado por um espírito, que ele decidiu, como se fosse uma nuvem, e eu me permito colocar debaixo dela. Pedro se permitiu colocar debaixo de uma nuvem, que era o espírito de Satanás. E você pode, em alguns momentos, se permitir colocar debaixo de uma nuvem, que é Jezabel. Espírito de governo fora do padrão estabelecido por Deus. Amém, gente? Vamos orar? Eu queria que você falasse com Deus, querido. A gente está em casa, gente. A gente está em família. Fala com Deus. Se você quiser, querido, a gente vai orar. Se você quiser que a gente ore com você, você pode. Vamos se levantar todo mundo, gente? Vamos ficar de pé.